que sua cabeça e coloca a mão de sobre a palavra. Pai, fala conosco. Que nasce da terra, da carne e sangue, mas tudo enviado, transmitido pelo o teu Santo Espírito. Fala conosco nessa manhã, através da tua palavra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 18, o maior no reino dos céus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Observe que os discípulos queriam saber quem era o maior, aonde? No reino dos céus. Hoje nós sabemos que as pessoas aqui no mundo, ficam nessa disputa, Um quer ser maior do que o quê? Do que o outro. Um quer não ser, de repente, mais rico, Rico, falando humanamente, ter mais condições, viver no luxo, um querendo ostentar mais do que o outro. Querendo ser melhor do que o outro. Aí fica nessa disputa, quem é o maior, o que tem mais condição, o que ostenta mais. Mas tudo isso é o quê? É em vão, é inútil. Porque Jesus foi bem claro: não o quê? Ajunte tesouro onde? Na terra. E esse povo está o quê? Juntando tesouro onde? É aqui na terra. Morreu, não vai levar nada. Quer dizer, é por isso que nós plantamos em vida e vamos colher depois a morte. É porque Jesus botou o tesouro no céu, ou seja, nós aqui na terra plantando. E se nós jogamos tesouro aqui na terra, então vai ser onde? Vai ser no céu. Por isso que Jesus fala: juntar tesouro o quê? Não juntar tesouro onde? Na terra. Ou seja, o que está na terra perece. O que está na terra, se morrer, vai ficar aí para outros disputarem, brigarem. Porque quando a pessoa morre, o corpo, como diz, o corpo nem esfriou, o povo já está brigando. O corpo nem se. Quer dizer, a pessoa entrou e já foi enterrada naquela hora, já tem filho brigando. A casa é minha, o carro é meu, o terreno é meu, os gatos é meu, a casa de praia lá é minha, já está brigando. O salário é meu. Quer dizer, porque quando morre, acabou. Mas nós temos o tesouro aonde? É nos céus. Mas nós não sabemos disso, mas quem está lá fora não entende isso. Ficam brigando, disputando para que seja o melhor, quem ostenta mais, quem tem mais. Aí os discípulos perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Quem vai ser o maior? Ele vai ter o quê? Ele pega uma criança e coloca no meio. Porque sabemos que criança, o coração o quê? É um coração puro. Criança tem o quê? Um coração inocente. Criança, sabemos que acredito que até no máximo 9 anos não tem maldade. 9, 10 anos. Quer dizer, claro que crianças dessa idade, que misericórdia, são, como disse para dizer outra palavra, são as bênçãos de Deus. Mas criança é a criança que quando o pai e a mãe bate, em questão de minutos já estava brincando com o pai e com a mãe de novo, já estava brincando, abraçando, beijando. Quer dizer, porque criança não guarda ódio, não guarda raiva, não guarda rancor. Então Jesus falou que a resposta no 3 diz: em verdade, eu digo
que se não vos o quê? Converterdes, ele primeiramente tem que fazer o quê? Se converter. Igreja, nem os próprios discípulos eram convertidos. Porque se fosse Jesus não falou, quer dizer, então, igreja, Jesus andou com 2 discípulos, um traiu, outro negou, outro era incrédulo, o Tomé tinha que ver para crer. Então, mas Jesus conhecia cada um. Mas mesmo assim, ele escolheu para o quê? Para andar no seu lado. Então, Jesus fala no 13, disse, em verdade eu digo, que se não vos converterdes e não vos tornares como crianças, de modo algum, entrareis o quê? Entrareis no reino o quê? Dos céus. Ou seja, para entrar no reino dos céus, primeiramente se converter, e segundo o quê? Ser como o quê? Ser como criança. Ter um coração limpo, um coração contrito, um coração o quê? Arrependido. Davi diz isso. Davi diz, se o Senhor quisesse holocausto, sacrifício, eu daria. Mas o quê? Mas o sacrifício que o Senhor quer é o quê? Coração contrito, o coração arrependido, o Senhor não vai o quê? Não vai desprezar. Deus não despreza o quê? O coração temente, um coração obediente, um coração o quê? Aquebrantado. É tanto como que diz lá em Deuteronômio, ele fala, está de vocês a bênção e a maldição. A bênção é se ouvir a palavra e o que? Obedecer os mandamentos. Mas a maldição é se ouvir e o que? Se desviar. Então, igreja, temos lugares que dizem que a pessoa vai ser abençoada, né? Que a bênção vai estar sobre as pessoas. Mas, igreja, só é abençoado quem obedece a palavra. Não precisa ninguém falar que a pessoa vai ser abençoada se obedecer a palavra, como diz a Bíblia, as bênçãos vão que vai atrás da pessoa que obedece a palavra. Não é nos lugares de ensino a pessoa está na bênção, não é a bênção que tem que correr atrás da pessoa, não a pessoa correr atrás da bênção. Mas, igreja, Jesus disse no 13, disse, em verdade, eu digo que se não vos converterdes e não vos tornais como crianças, de modo algum que entrareis no reino dos céus. Igreja, quantas pessoas que dizem ser cristãs, evangélicas, que dizem que aceitou o Senhor Jesus, mas dentro do coração carrega o ódio, carrega a mágoa, carrega a ira. Quer dizer, tem pessoas que maquinam o quê? O mal. Pessoas rancorosas, pessoas iradas, não perdoam, não liberam o perdão, e pega todo dia, pega toda hora, pega todo instante, Jesus perdoa. E a pessoa que eu vejo, tem muitos que querem ser melhor do que Jesus e não perdoa. E Jesus disse, não tem recompensa alguma se nós amar quem nos ama. Nós temos que amar principalmente aquele que nos odeia. Nós temos o quê? Que abençoar aquele que nos amaldiçoa. Igreja, o melhor exemplo a ser seguido de quem? É do Senhor Jesus. Ele ensinou, quer dizer, sobre o que é entrar no reino de Deus, o que é ser discípulo, ele tudo ensinou. Nós temos que fazer o quê? Seguir o exemplo dele. Porque não é impossível de ser errado aquilo que ele ensinou, aquilo que ele deixou. Ele fala, o discípulo, né? O discípulo deve ter pensado, não, deve ser que tem mais condição, é que tem sabedoria, é que tem uma boa aparência, de repente sabe falar mais, de repente pensaram uma coisa, acharam que Jesus ia falar algo que eles já tinham. De repente sabedoria, de repente algo humano, algo terreno. Aí Jesus fala no 3, igreja, eu observo que Jesus sempre foi o quê? Jesus sempre foi curto e reto nas suas respostas. Jesus procurava, dar muito arrodeio, não.
Jesus não ficava, peraí, como que eu vou falar? Peraí, eu estou pensando uma palavra leve para vocês não se machucarem, para vocês não se chatearem comigo. Não, Jesus era curto e falava logo. Aí falou no versículo 13 que isso em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não tornais como crianças, de modo algum, o que? Entrareis o que? No reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o que? É o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta, meu nome, a mim o que? Receber. Então, igreja, no momento que nós se humilhamos aqui na terra, vamos ser o quê? Vamos ser maior do reino o quê? Dos céus. Nós temos que se humilhar perante a Deus. Humilhar em todos os sentidos. Humilhar reconhecendo a nossa insignificância, reconhecendo nossos pecados, reconhecendo as nossas o quê? Limitações, reconhecendo o quê? Que somos totalmente o quê? Dependentes de Deus, da sua misericórdia, da sua compaixão, do seu amor, do seu perdão. É nós o quê? Se humilhar. Você, no mundo aí, né? De repente tem uma mulher que se humilha para o homem, até chora, né? A mulher, depois de ser traída pelo homem, ainda fala, não, eu aceito ser traída. Na verdade, eu até permito que seja sua amante, mas não me deixe se humilhando para o homem. Aí tem que ter homem também, minha coisa, se humilha para a mulher, né? Ah, você me traiu, eu perdi a sua traição. Se não, você pode ficar com ele e comigo. Quer dizer, se humilhando. Mas para Deus ninguém quer se humilhar. Aí para o homem a pessoa derrama lágrimas, para Deus derrama lágrimas sequer, se humilhando perante a Deus. Que tem o quê? O poder de salvar e condenar a sua alma. Mas para o homem a pessoa aceita tudo. Deus também aceita a nossa traição, Ele aceita, Ele nos perdoa. E quando estamos aqui, quer dizer, a cruz, né, Jesus aceitou a humilhação, aceitou a traição, e até hoje continua. Quando o momento que a porta da graça se fechar, não vai aceitar a traição de mais ninguém. Igreja, o que nós temos que fazer? Nós temos que se humilhar. Não perante os homens, não. Não é, sabe, não é se humilhar perante os homens, é perante a Deus. Não podemos se prostrar diante dos homens, não. Não podemos se humilhar perante aos homens o quê? Pecadores. Nós temos que se humilhar perante quem? Perante ao Deus todo o quê? Poderoso. Reconhecendo a nossa insignificância, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, os nossos pecados. Porque quem subir perante dele vai ser o quê? Vai ser exaltado. Aonde? Nos céus. Então nós temos. Então, igreja, observe que Jesus ele deixou, né? Ele deixou 4, eu vou dizer, exemplos importantes, né? O que ele falou do discípulo serve para quem? Serve para nós. Primeiramente, né? Ele fala aqui no 3, e disse verdade, eu digo que o quê? Não o quê? Que não se convertiu. Ou seja, a primeira coisa é o quê? É se converter. Primeira lição, primeiro exemplo que ele deixou para os discípulos, que serve para nós, é se converter. E ele falou, e o que não vos tornais como o que? Crianças, de modo algum, o que? Entrarei o que? No reino dos céus, ou seja, segundo criança, coração limpo, coração puro, sem mágoa, sem ódio, sem rancor, sem ira. Você primeiramente se converter, segundo o quê? Segundo criança. A criança, o pai bate, a mãe bate, depois está ali brincando. Não fica com ódio, não fica com mágoa, não, já vai brincar com o pai, com a mãe. É coisa de minutos. É coisa de minutos. Apanhou, mas de repente já está brincando de novo. Então assim nós temos que ser como crianças. Então, coração puro, mesmo que estão nos batendo, nos perseguindo, nos odiando, nos caluniando, o coração permanecer limpo como de crianças. Então, se
converter, ser como crianças, né? Se tornar como criança, de modo algum que entrarei no reino dos céus da igreja. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforços, né? E o que se esforça se apodera deles. Se apodera deles, ou seja, é o nosso esforço. Nós temos que se esforçar. Em todo sentido, tudo que Jesus falou é para nós se esforçar, tentar fazer e fazer de fato. Porque quer dizer, é para mim que alguém entrar no reino do céu, porque não é fácil entrar no reino dos céus. Tem, como diz, eu vou dizer, as obrigações. Nós temos os deveres a ser feitos, se quiser, para ser aprovados. Não é assim uma sala de aula, a professora passa uma prova. O aluno que estuda, o aluno de repente que dorme até tarde, ali estuda. Na prova o aluno certamente deu seu melhor, vai fazer tudo certinho e vai o quê? Receber a nota máxima. E aquele que não estuda? Então nem aí, na hora eu me vi lá, eu vou lá, eu canto aquela música ali, aquela música que ele cantava, esqueci o nome agora. Não, mas na hora na sorte, eu dou jeito ali, quer dizer, na hora eu dou jeito, e a pessoa ali, qualquer jeito lá, vai ser zero. Pode acertar um ou dois, pode, quer dizer, pode acertar, mas o que estudou vai ver tudo certinho. Ou seja, a mesma coisa, essa é a nossa prova. Porque nós temos que ser, Abraão ele foi provado, e aprovado por quem? Por Deus. Então nós temos que ter a nossa prova também, mas a nossa prova não é a professora, não, quer dizer, é diante de Deus, o maior de todos, o Criador. Então, nós temos que fazer o que, igreja? Nós temos que se converter, se tornar como criança, o quê? Para entrar no reino dos céus. E por último, nós temos que se humilhar como o quê? Como uma criança. Como criança, ou seja, ser como criança, ter um coração como o quê? Como o de uma criança. Então, estas são as condições que Jesus deixou para o discípulo, mas também para quem? Para nós. Não é só, tem pessoas que falam, não, mas foi para os discípulos, para mim não, é para todos nós. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia ela é válida até os dias de hoje, até o dia do quê? Atuais. O Senhor Capisa, Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso, muito obrigado por essa palavra, pela direção concedida pelo Espírito, meu Pai, que nós vemos, meu Pai, mas sempre mesmo, se convertesse, que nós vemos, meu Pai, que nós vamos se tornar como crianças, coração humilde, um coração bondoso, um coração, meu Pai, que carrega o ódio, a mágoa, a ira, que nós vamos se humilhar perante a Ti, meu Pai, sim, e que nós vamos sempre se humilhar perante o Senhor, para que nós venhamos, meu Pai, entrar no reino dos céus, Pai, a maior recompensa, o maior galardão, meu Pai, nós estamos lutando, Paizinho. Nos dá forças, Espírito Santo, para chegarmos até o fim, porque a tua palavra diz que todo aquele que perseverar até o fim serão salvos. Pai, nós temos, agradecemos essa manhã, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória